tive uma ação que quadruplicou e fiz uma decisão parva de a vender e depois entrar em pânico e comprar outra vez por mais cara, sem necessidade nenhuma. Os jovens têm muito tempo e normalmente têm muita pressa. E as pessoas mais velhas já têm menos pressa, mas também têm menos tempo. Se deve fazer tudo com cabeça fresca e nada impulsivo, que aí é onde se cometem os erros. Isto o que interessa, no fundo, é o tempo que a pessoa vai conseguir manter-se no mercado. Nós queremos correr a maratona, mas temos que começar pela caminhada. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Investidores como Nós. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial. A minha filha mais velha, Leonor Borja. É a minha mais nova convidada de sempre neste programa. A Leonor tem. Posso ser a tua idade? Podes? Não é indelicado? Não. Já não uma senhora? Então podes dizer tu a tua idade. Eu tenho 19 anos e sou filha da Catarina e do César Borja. Uh, Estudo finanças no ISEG e comecei a investir quando tinha 18 anos. Ok. E começaste a investir por que motivo? Foi muito a influência dos meus pais e eu já queria investir há muito tempo, até porque eu tinha começado a investir pelas contas dos meus pais, que tinham já algumas ações na conta deles, mas que eram minhas. Então, quando cheguei aos 18, foi logo assim, a primeira coisa que eu quis fazer foi comprar as minhas ações e ter a minha própria conta. E foi muito aquela coisa, eu sempre vi os meus pais a falar de investimentos, ações e estudo, e eu também queria fazer parte. Mas tu percebias a mecânica por trás do investimento em ações ou foi algo que só começaste a perceber mais quando começaste realmente a ser tu a mexer com a tua conta e com o teu dinheiro? Eu acho mesmo que só comecei a perceber mesmo quando comecei a investir, também mais pelo que não havia muita necessidade de eu entender os mecanismos. Eu sabia que era uma parte de uma empresa e que às vezes subia e descia, não entendia propriamente o que é que pode fazer subir ou descer, como é que o mercado uh, funciona mesmo. E é aquela coisa que eu fui aprendendo também, investindo eu própria e também no curso e com a falar com os meus pais e com mais pessoas que investem. Foi assim tudo. Todas as coisas me foram ensinando partes diferentes sobre o que é investir. Lembras-te qual é que foi a primeira ação que compraste? Sim, a primeira ação que eu comprei pela conta dos meus pais e também pela minha foi a Navigator e eu ainda a tenho, já a vendi ali no meio, mas eu ainda tenho a Navigator. E eu quis investir primeiro na Navigator porque era uma ação portuguesa e era uma ação que eu via presente na minha vida, pronto, no papel, e era também alguma ação que eu era de certa forma familiar, então foi assim uma primeira boa ação para mim. Boa. E sentes que foi esta convivência com o mundo dos investimentos que te fez escolher o curso que escolheste? Sim, com certeza foi. Eu sempre soube que eu queria ir algo para a área de economia ou gestão, mas quando eu encontrei o curso de Finance no ISEG, aí é que eu soube mesmo, pronto, que era o curso que eu queria mais pelo lado dos investimentos e do que eu sempre quis aprender. Por isso é que eu escolhi esse curso, mesmo pelo meu interesse pela área dos investimentos, investir em ações, e esse mundo de investimentos. Mas eu lembro-me, tenho aqui uma inside information, lembro-me que até à última da hora estás bastante indecisa sobre a universidade que querias ir. Estavas entre a Nova e o ISEG. Sim, eu estava indecisa entre a Nova e o ISEG, mas a Nova não tem curso de Finance em licenciatura, e no fundo eu fui para o ISEG mesmo pelo curso de Finance, que não há assim em outras universidades aqui perto. Então, como eu sentia aquele curso único que combinava super com os meus interesses e a minha personalidade, aí fiz aquela escolha de ir para o ISEG, e não me arrependo. E também um bocadinho a pressão do pai, porque como o pai tinha andado no ISEG, ele até te levou lá numa visita à universidade, ele foi um bocado fervoroso defensor do ISEG, mas sim, deixou-te um bocado a escolha, mas condicionou um bocadinho, não é? Não estava condicionada, ele sempre disse que eu escolhia o que eu quisesse, mas que o ISEG era uma ótima universidade e até hoje ainda acho isso e ele também acha isso, por isso. E do teu curso, sentes que te tem ajudado
de alguma forma a investir em ações? Alguma coisa que tenhas aprendido até o momento? Eu sinto que entendo melhor o mercado, mas até agora não houve assim uma ação ou algo que me fez realmente, ok, quando for investir em ações tenho que pensar nisto, até porque um curso não está feito para um investidor pessoalmente ir investir em ações, é mais coisas para empresas, obviamente está direcionado para a empregabilidade. Então eu sinto que eu entendo empresas muito melhor agora do que quando eu entrei no curso e que isso obviamente se uh, traduz também nos investimentos em ações, mas que eu acho que uma pessoa não precisa de ser desta área para poder ser um ótimo investidor em ações e fazer muitos ganhos, porque são coisas que são um bocadinho separadas. Trabalhar na área de finanças ou estudar a área de finanças e investir em ações e ter literacia financeira não são sempre a mesma coisa, até porque muitas pessoas na área de finanças e que trabalham na área podem nem sequer investir ou ter interesse nisso. Por isso, eu acho que nunca limita alguém não ser especialista em finanças ou noutra área do género, não limita ninguém em investir em ações. Tu sentes agora, tu que convives com pessoas mais novas da universidade, sentes que os jovens estão agora mais receptivos aos investimentos, que têm conhecimento, mais conhecimento sobre isso? Eu acho que a minha visão está um bocadinho biased, porque eu estou ali num curso onde toda a gente obviamente tem interesse por essas coisas. Conheço muitas pessoas que investem e que têm interesse e falo com as minhas amigas que também investem, que já vão aprendendo muito também e aprendemos muito umas com as outras. E eu não sei como é que será com pessoas que não são da área, porque eu sei também de amigas que não são desta área, que também investem, mas eu acho que ainda somos muito novos. Então, como ainda não trabalhamos, é normal não investir. Eu acho que é uma coisa importante para quando depois começarmos a trabalhar, começar a investir com o nosso dinheiro. Mas eu acho que para quem está dependente dos pais não é possível para toda a gente, nem faz sentido para toda a gente. Por isso, eu acho que é algo que eu vou ainda tirar as minhas conclusões mais à frente, se calhar com 25 anos, vou ver muito mais gente que investe e faz mais sentido que seja assim. Como é que é o teu processo de investimento agora? Desde da parte de mandar o dinheiro para a escolha das ações, explica um bocadinho. Eu todos os meses já tenho uma transferência automática da minha conta bancária para a corretora. Às vezes, quando sinto que não vou gastar tanto nesse mês, mando um bocado mais para poder comprar mais, porque eu não mando, não envio dinheiro suficiente para estar a comprar ações todos os meses. Então, como eu não quero que as comissões uh, tirem o meu retorno, eu espero até ter um nível mais elevado de dinheiro na corretora para comprar as ações. Quando eu vou comprar a ação, eu pergunto sempre ao meu pai e vou ler as ações porque eu tenho acesso no Borja Stocks e no Investidor Prudente e faço o meu próprio judgment. Às vezes até gosto de investir em ações que sejam mais refletam mais a minha personalidade. Eu não invisto muito em coisas que eu não acho que sejam interessantes, para ser honesta, e gosto de investir em ações que eu fico, ok, faz sentido. Por isso é que eu estou a investir nesta ação, porque eu acho que o mercado está assim, esta ação é assim, esta empresa tem potencial. Eu gosto de entender porque é que eu estou a investir naquela ação. Boa. E o que é que tu pensas quando começares a trabalhar? Já criaste algum plano de investimento, alguma percentagem que tenhas pensado que vais tirar todos os meses do teu ordenado para investir? Não. Eu acho que vai depender muito do ordenado que eu tiver, porque se eu tiver muito pouco dinheiro, também acho que não, com pouco dinheiro não vale a pena investir muito, porque vou estar a abdicar muito da minha liberdade e de poder ir fazer coisas que eu gosto, porque tudo custa dinheiro. Então acho que tenho que ver o que é que vale a pena abdicar para poder deixar para o meu futuro uh, esses fundos, mas se for muito baixo não há como dizer uma percentagem fixa. Mas claro que eu tenciono investir, mas não vai ser logo a primeira coisa
que vou ter que fazer, porque eu acho também importante a minha liberdade, pronto, conseguir sair da casa dos pais e essas coisas, e acho que é uma escolha, se calhar, entre no primeiro emprego ou sair da casa dos meus pais ou começar a investir, mas continuando a viver na casa dos meus pais. Então vai depender muito das circunstâncias na altura. Boa. E o que é que tu queres fazer em termos profissionais? Não sei. Todos os dias tenho ideias diferentes e do que é que eu quero fazer e do que é que eu posso fazer, mas não há mesmo uma resposta a essa pergunta. Podias estar a pensar seguir as pisadas do pai e analisar ações, por exemplo. Ah, é um pensamento, mas não é. Não sei se é a minha prioridade. Ok. Temos aqui ao pé de nós este livro, Rico em Ações, escrito pelo César Borja, o teu pai, e que eu sei que foste tu a grande impulsionadora para o pai escrever esse livro. Queres contar a história? Bem, eu já dizia ao meu pai para escrever um livro há bastante tempo. E nós estávamos, eu gosto de ir à feira do livro, adoro estar lá a passear e a ver os livros e comprar livros. E disse ao meu pai, quando é que vai ser o teu aqui? Ah, e meu pai ficou logo empolgado, sim, vou escrever um livro, mas as circunstâncias vão mudando e a motivação vai se perdendo. Então ele prometeu-me que no ano a seguir estaríamos lá, mas demorou mais um ano, o que não fez diferença nenhuma, porque agora temos aqui um produto incrível que faz todo o sentido o tempo que demorou. E eu acho mesmo que este livro valeu a pena a espera. E eu gostei mesmo também da experiência de ir ver o meu pai apresentar o livro dele na Feira do Livro. E acho que foi muito inspirador vê-lo a falar em público, porque foi uma jornada ele conseguir assim falar em público e cada vez que ele faz uma apresentação destas fica melhor e nota-se mais a vontade dele. Sim. Então, Foste, então, as pessoas podem te agradecer pelo facto do pai finalmente ter condensado 30 anos de conhecimento em ações nesse livro, que tu já começaste a ler, mas ainda não acabaste, ou já acabaste? ainda não acabei, mas do que eu já li, só quero continuar a ler mais, mas não. Ler é uma coisa que requer atenção e às vezes não é propriamente a melhor coisa para descansar, se quer-se tirar todo o conhecimento, não se pode estar a ler a dormir. Só, só com esse impacto. Vais então agora para o terceiro ano da universidade e um passarinho contou-me que tens um projeto agora para este verão. Sim, eu vou lançar o meu próprio podcast com a minha amiga Mafalda, que também está no mesmo curso, Finance no ISEG, e nós tivemos esta ideia porque já estamos a ver que a literacia financeira fica cada vez mais acessível, mas que às vezes não está propriamente focado para os primeiros passos, para os jovens, o que fazer, e o nosso podcast é muito focado no primeiro passo a dar para investir no nosso conhecimento financeiro e mesmo no nosso portfólio de ações ou qualquer outro produto financeiro que se aplique às nossas necessidades. E nós queremos mesmo ensinar assim os básicos do que é que o teu dinheiro e o teu tempo pode fazer por ti. É que vocês jovens têm realmente o ativo mais valioso de todos, que é o tempo. Sim, pode-se dizer. Pode-se dizer que é um facto, porque quanto mais tempo se espera para investir para obter os mesmos montantes, mais difícil é. Cada ano que passa, tens sempre de investir mais para chegar ao mesmo objetivo, porque o tempo realmente, e o tempo é um ativo completamente limitado, não é? Sim. Portanto, vocês conseguirem influenciar e passar um bocado esta mensagem de investimento e mais para o longo prazo, porque os jovens têm muito tempo e normalmente têm muita pressa. E as pessoas mais velhas normalmente já têm a paciência e já aprenderam muito com a vida em si, já têm menos pressa, mas também têm menos tempo. Sim, eu acho que nós somos as duas jovens, acabámos agora o segundo ano da licenciatura e já as duas começámos a investir. E eu acho que se pudermos incentivar pessoas na mesma situação que nós a também poder dar este passo para a sua vida e para o seu futuro, que isso pode ajudar, até porque nós também não estamos propriamente evoluídas, não estamos naquele ponto em que estamos a ensinar daqui de cima, nós estamos todos na mesma posição, na reta de partida,
e queremos então poder ajudar mais pessoas a tomarem esses passos, porque é difícil quando se começa sem fazer, sem saber o que é que se vai fazer e como começar. Eu sei que nós também ajudamos assim uma à outra e que também podemos ajudar muitas outras pessoas a realmente tirar a mentalidade do medo à volta de investimentos e de tenho que ter o dinheiro ali, agora não sei para onde é que ele vai. Uh, e poder realmente fazer escolhas informadas e tomar este passo para o nosso futuro. Qual é que foi até ao momento a melhor experiência de investimentos assim que te lembras? Eu não vejo investimentos como uma experiência. Eu tento agora cada vez mais separar os meus sentimentos de o que está na minha app da corretora, porque se eu fico feliz com as ações subirem, quer dizer que eu também vou ficar triste quando elas descerem. Por isso eu tento não associar isso, mas vão tendo ali sempre umas que sobem, claro que dão um bocadinho de felicidade. Agora, recentemente, tive uma ação que quadruplicou e fiz uma decisão parva de a vender e depois entrar em pânico e comprar outra vez por mais cara, sem necessidade nenhuma, porque não queria perder os ganhos. Mas não faz sentido nenhum se a empresa continua a ter potencial para subir mais. E eu acho que nesta ver os meus investimentos não como algo para me trazer felicidade ou tristeza e só algo que está ali, que vai continuar a crescer e que pode descer às vezes, mas que isso não altera de todo a minha posição e o que eu sinto acerca dos investimentos que eu já fiz e que não é a cotação que dita o real valor intrínseco da ação. Por isso é que, mesmo que uma cotação esteja a descer, que isso não significa que eu vá perder com essa ação e que não devo vender nem ficar à espera que ela suba assim. Eu acho que tento fazer escolhas mais racionais. Ou seja, conseguiste desligar o teu preço de entrada na ação ao real valor da empresa. Não sei se consegui, mas tento. Sim, em relação, ou seja, tu começaste, vai fazer agora exatamente 2 anos, porque começaste, abriste a tua conta com os 18, vais fazer agora 20 em agosto, foi exatamente há 2 anos. E eu noto agora, até às vezes dos comentários, noto sempre, agora já, apesar desses erros que acabaste de contar que cometeste, menos ansiosa em relação às oscilações, com mais confiança. Sim, eu acho que também ajuda que eu já tenho um retorno médio anual altíssimo. Então, ele descer um bocadinho continua a estar completamente acima da média. Por isso, se calhar se estivesse com um retorno baixo, não conseguia estar tão relaxada acerca disso. Mas eu acho que mesmo que vá descendo mais e não volte a subir logo, que não se deve entrar em pânico, nem vender sem pensar antes, nem comprar outra vez sem pensar antes, e que se deve fazer tudo com cabeça fresca e nada impulsivo, que aí é onde se cometem os erros. Sim, porque a questão do mercado tem muito a ver às vezes com aquilo que a gente reage de forma emocional, não é? E esses erros Sim, emocionais às vezes pagam-se caro. eu acho que as pessoas dizem muito que ações tens que saber isto e aquilo, como é que investir em qual, mas a parte mais importante para um investidor é como lidar emocionalmente com os ganhos e com as perdas, que são igualmente importantes. Não dar demasiado valor ao que se vê, nem tentar estar a ver as cotações todos os dias, e eu sou culpada disso. Claro que eu vejo as cotações todos os dias, múltiplas vezes num dia, mas não é algo que seja recomendado. Eu acho que mesmo ao abrir isso mostra um bocadinho de obsessão, mas tentar limitar ao máximo, porque não há nada a acontecer que vá mudar tudo de uma vez. Claro que pode acontecer, mas não é estarmos sempre a ver as cotações e como é que agora está a valer e o meu retorno está mais baixo. Não é isso que vai influenciar o nosso retorno a longo prazo. E isso não nos traz benefício nenhum que não seja ansiedade. Essa parte saíste ao pai, vejo as cotações todos os dias, eu não vejo as minhas cotações, as minhas ações todos os dias, eu vejo Pois. 1 a 2 vezes por semana.
Tento desligar, porque senão vou tomar, não há nada para comprar, não há nada para vender, não é? Pois. Por norma só abro a aplicação da corretora quando penso que tenho alguma coisa a fazer. Mas isso é um processo. Sim. Já tenho um bocadinho mais de anos do que isto que tu, mas mesmo assim estás a ir muito bem. Qual é que é o conselho número um? Não te vou perguntar qual é que é o livro que tu recomendarias às pessoas para verem, porque acho que esse tem uma resposta óbvia. Mas uma pergunta que eu gosto sempre de fazer a quem vem aqui ao meu podcast é: qual é que é o conselho número um que daria às pessoas que estão a pensar começar a investir neste momento? O conselho que eu daria é invistam mesmo com pouco. Não tentem investir 50 € por mês, mas mesmo que tenham só 50 € por mês para investir, que acumulem isso durante os meses e depois invistam. Não fiquem, não tenho suficiente, não posso investir agora. Mesmo que tenham que esperar mais uns mesezinhos para poder comprar a ação, para não custarem muito as comissões sobre o peso do vosso portfólio, mas investirem mesmo com pouco, porque essa experiência até é melhor ter-se com pouco. Não se estás tão agarrado ao dinheiro, porque não é tanto, não vos faz tanta diferença se investirem com pouco do que com muito, mas as lições são aprendidas na mesma. Então, mesmo que comecem com, vamos dizer, 200 € para primeira compra, vale sempre a pena comprar uma ação e para ganharem aquela experiência e mesmo essa parte de emocional, habituarem-se às perdas e aos ganhos e como é que o mercado se mexe. Eu acho que é muito importante começar a investir com pouco, mesmo que os ganhos não sejam incríveis em termos absolutos. Acho que essa experiência não se troca pelos ganhos que se fariam ao investir com mais. Sim, é um bom conselho, realmente. E seja esse conselho, seja para quem é jovem, seja mesmo para quem já tem mais dinheiro e está a pensar em investir, porque isto o que interessa, no fundo, é o tempo que a pessoa vai conseguir manter-se no mercado e conseguir ter uma mentalidade para investir para sempre. Porque Sim, isso depois é que vai determinar o sucesso ou o insucesso. Se a pessoa começa logo a investir com muito e depois de repente está naquele turbilhão de perdas e de ganhos e não aguenta essa volatilidade, possivelmente chega a uma altura que há uma queda forte ou qualquer coisa e a pessoa diz: epá, isto afinal não é para mim. sim, Enquanto se tivesse indo fazer essa preparação, olha, é quase como nós começámos a correr. É a mesma coisa que eu dizer agora vou aqui correr uma maratona. Eu nem 1 quilómetro consigo correr, acho que ir correr uma maratona se calhar é capaz de correr mal, não é? Os sim, investimentos, nós queremos correr a maratona, mas temos que começar pela caminhada. é verdade. Obrigada, Leonor. Obrigada. Bem-vindo ao podcast. Gostei muito de estar aqui. Podem me pedir em conexão no LinkedIn, Leonor Borja. E espero que queiram ver também o meu podcast, que irá sair entretanto. E muito obrigada por terem assistido. Obrigada. Até ao próximo episódio.